Olá, eu sou Marcelo Sacati e este é mais um Panorama do CNN Brasil Business. Hoje com Marcelo Maia, CEO do Grupo Dia, uma das maiores redes de supermercados do país. Marcelo, tudo bom? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Primeiramente, queria perguntar como é que a crise provocada pela pandemia impactou os negócios do Dia no Brasil. Como todo o setor, né, foi uma crise inesperada. Ninguém podia prever o impacto e a magnitude que ela se daria, né? O comportamento da crise para nós, aqui no Grupo Dia, foi um comportamento no seguinte aspecto. Nós não, obviamente, não paramos nossas atividades, por ser uma atividade essencial, por nós termos o objetivo principal de fornecer bens e insumos essenciais para a população. A gente, então, não parou as atividades. Logo no início da pandemia, uma fase de, eu diria assim, um pouco de pânico da população, um pouco de corrida para abastecimento e um pouco de busca dos clientes para se tocar, um pouco com medo do que viria logo então, né? Um pouco com medo do que seria, de fato, essa crise da pandemia, né? Logo depois desse período, Marcelo, que deve ter durado uns 15 dias, a gente viu a população se estabilizou, viu que as cadeias as cadeias produtivas conseguiram manter as atividades, houve uma estabilidade na subsequente e logo depois a gente conseguiu estabilizar o nosso negócio em patamares acima do que a gente vinha trabalhando no período pré-pandemia. O Dia sempre foi conhecido aqui no Brasil pelos preços mais baixos. Houve um aumento da procura e pelas marcas próprias também. Houve algum tipo de mudança do comportamento do consumidor em relação ao produto ou à marca que ele compra? Houve, Marcelo. O que acontece? O consumidor, antes de tudo, ele começou a ter um comportamento diferente, né? Todas as questões de segurança, a necessidade que os consumidores tinham de evitar aglomerações, evitar grandes deslocamentos, fez com que a nossa operação de supermercados de proximidade tivesse uma sinergia muito grande com esse momento. Então, o consumidor começou a procurar as nossas lojas em função de serem lojas mais próximas de suas residências e, ao mesmo tempo, a gente tem o política de procurar oferecer os melhores produtos aos preços mais adequados para aqueles produtos. E nesse advento, um ponto bastante interessante foi o aumento da procura por produtos de marca própria, né? Os produtos de marca própria é um dos grandes pilares que nós temos no supermercado Dia e eles são, na verdade, são produtos nos quais a gente participa de toda a cadeia de valor. Então, ao participarmos de toda a cadeia de valor, desde a sua concepção industrial até a gôndola onde o consumidor compra o produto, faz com que a gente tenha condições de oferecer ao consumidor final um produto de mais alta qualidade a um preço mais acessível para ele. Então, sim, houve uma procura muito maior por esses produtos, não só de menor preço, mas os produtos que têm uma equação de custo-benefício mais adequada para o consumidor. Teve alguma categoria, Marcelo, que não tinha uma penetração, um índice de vendas tão alto de marcas próprias e que com a pandemia passou a se destacar? De maneira geral, o aumento foi transversal, né, em todas as categorias, mas eu poderia destacar, sim, algumas categorias, tais como os produtos de limpeza, né, em face, inclusive, pelas questões da pandemia também. As pessoas passam a procurar e ter mais, olhar com mais interesse os nossos produtos de limpeza, marca própria, para utilizar em suas casas, e, de certa forma, os produtos de mercearia em geral, né? São produtos, ou seja, que a pessoa, são produtos os produtos secos, são produtos que a pessoa compra para se abastecer, podem ser armazenados por mais tempo dentro de casa. Então, eu citaria para você essas duas classes: os produtos de mercearia e os produtos de limpeza de marca própria foram produtos que tiveram um crescimento bastante expressivo durante esse período da pandemia. E como é que estão agora, Marcelo, os planos do Dia para o segundo semestre, planos de crescimento? O que vocês estão prevendo? Nós tivemos um segundo trimestre bastante interessante, sob o ponto de vista de resultados, né? Nós tivemos um crescimento, comparando o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019, um crescimento de 20%.
A gente ainda está numa fase hoje bastante grande de otimização do nosso portfólio de lojas. A gente vai se dedicar muito nesse segundo semestre agora a estruturar a empresa, a desenvolver questões tecnológicas, questões de supply chain, questões de logística, não só para a abertura de novas lojas a partir do próximo ano, mas também a abertura de novos canais. Né? A gente quer tornar a operação do dia uma operação mais omnichannel, trabalhar melhor o canal online e aí então a gente desenvolver. Então eu diria a você que esse segundo semestre desse ano agora vai ser um ano muito de preparação das estruturas internas e das capacidades, sejam elas de recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, estruturas, sistemas, para que a gente esteja pronto para um projeto de expansão a partir de 2021. Você mencionou a importância do canal online, que foi algo que a gente viu para muitas empresas, né? Foi o meio de sobrevivência para muitas delas. Como é que o Dia está se posicionando em relação a isso? Ela vende pela internet? A gente estava sem operação online até então, até o início da pandemia. A estratégia que nós adotamos durante a pandemia para poder atender esse consumidor que precisava comprar online, tendo em vista todas as restrições de deslocamento que haviam, a gente fez rapidamente uma parceria com o iFood, uma parceria que vem acontecendo de uma forma bastante interessante, bons resultados. Hoje a gente já tem 30 lojas da rede já funcionando com o produto do iFood. A nossa ideia para o futuro é desenvolver cada vez mais esse canal, não só o delivery, mas também o canal de comércio eletrônico, e através aí de multiplataformas, né? A gente pretende retomar a nossa plataforma própria de comércio eletrônico e continuar também com as parcerias de delivery, tais como o iFood, que a gente lançou agora no último mês de abril. Como a gente tem uma rede de lojas bastante extensa, principalmente no estado de São Paulo, a ideia é transformar cada loja dessa em um mini CD para que ele possa ser o responsável pela última milha. Né? Em função de nós termos mais de 700 lojas no estado de São Paulo, a gente entende que isso é um diferencial competitivo bastante interessante e bastante importante para que a gente possa oferecer para o consumidor final um custo de logística e um custo de entrega de produtos bastante satisfatório. Então tem ainda um debate sobre como que vai ser esse ritmo de recuperação, se vai ser em formato de V, que representaria uma retomada mais acelerada, ou se vai ser algo mais gradual e lento. Qual que é a avaliação de vocês em relação à economia como um todo e ao setor de varejo para o segundo semestre? A gente, infelizmente, deve ter justamente uma queda do PIB ao longo desse ano, uma queda que a gente não previa anteriormente, né? A gente deve observar uma menor capacidade de consumo da população, a gente vê índice de desemprego começando a subir, mas eu acredito muito no nosso país, Marcelo. Eu acredito que a gente tem uma resiliência muito grande, nunca passamos por uma pandemia com essa magnitude e já volta a entrar numa espiral de crescimento, muito fruto da resiliência do brasileiro, da força de vontade e de todo o potencial que o nosso país tem. E o varejo ele é muito sensível a todos esses movimentos econômicos. Ele vai crescer e vai se desenvolver junto com a população e junto com o país. Marcelo, queria agora perguntar sobre a situação do dia no mundo, né? O grupo enfrentou dificuldades financeiras faz poucos anos, teve que fechar muitas unidades, inclusive aqui no Brasil. Como é que está a situação hoje? O Grupo Dia, desde maio de 2019, a gente tem um novo acionista controlador. Desde então, nós temos implementado uma gestão de desenvolvimento, modernização, ajustes de processos, de controles, nos 4 países que a gente atua: Espanha, Portugal, Brasil e Argentina. Todos os países passaram, cada um com sua estratégia, por processos de ajustes, por processo de arrumação da casa mesmo, e acredito piamente que a gente agora entrou numa rota de desenvolvimento do grupo como um todo. Se nós olharmos os números do segundo trimestre de 2020, comparando com o trimestre de 2019, como um todo apresentou um crescimento nas suas vendas totais de 6%. Então, acho que são números que nos deixam bastante animados
quando a gente olha não só a performance financeira, mas quando a gente olha, inclusive, a performance de mercado. O que o Grupo Dia está programando de novidade, estratégia de negócios para os próximos meses? A gente vai ter ainda, ao longo desse ano de 2020, o segundo semestre ainda muito voltado, como a gente comentou anteriormente, do ponto de vista de ajustes internos, controles, sistemas, processos, é muito um trabalho de organização interna, para que a gente possa, então, a partir do próximo ano, juntar todos esses pilares de vantagem competitiva que a gente enxerga de marca própria, proximidade, omnicanalidade, e aliado a isso, trabalhar 2 plataformas que eu gostaria de citar aqui. É a nossa rede de franquias. Nós somos uma das poucas no Brasil de varejo de alimentos que trabalham com o canal de franquias. Isso a gente entende como uma grande vantagem competitiva também, porque à medida que a gente desenvolve, tem o expertise de treinar e desenvolver bons franqueados, a gente consegue ter empresários e operadores nas lojas que conhecem bastante as realidades locais, conhecem bastante o perfil do consumidor nas localidades onde eles estão inseridos. Então, esse tipo de parceria entre franqueadora e franqueado, a gente aposta muito nesse canal. E nas concessões, nós também trabalhamos muito, a gente tem um DNA muito forte na questão de concessões, que na verdade acaba sendo paralelo às franquias, sob a ótica de que são dois empresários que se unem no mesmo local físico para explorar suas potencialidades. E dentro da ótica de concessões, a gente pretende sim trabalhar também concessões, principalmente em operações de açougue, em operações de possíveis, de fruta, legumes e verduras, e, enfim, e outras prestações de serviços que a gente possa entender que possa agregar valor, tanto do ponto de vista do concessionário, do ponto de vista para nós, de agregar valor na sua operação como um todo, na proposta de valor que a gente quer entregar para o consumidor final. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer. Obrigado pelo convite, um grande prazer a gente se atualizar e trocar ideias aqui juntos. Obrigado. Esse foi mais um Panorama da CNN Brasil Business, hoje com Marcelo Maia, CEO do Grupo Dia. Até a próxima.